meu filho, e a irmã Josélia era como se fosse hoje a irmã Flávia. Sabia lá no pastor, bem velhinho, mãe de 3 pastores para o Senhor, todos eles meio contemporâneo de crianças. Amém? A filha Josélia Ramos, quando morava na cidade dos Inhamuns, comentou que seu pai viajava em animal de carga e chegava a ausentar-se algumas vezes por mais de 30 dias. A necessidade da obra exigia longas distâncias para cavalgar. E o pioneiro, ao ser operado no Hospital Evangélico de Recife, recebeu exames clínicos que acusariam sérios problemas na coluna e bexiga. Resultado de seu esforço na evangelização, seu falecimento no dia 11 de abril de 1957, por ter sido consequência deste período em que fazia de forma incansável a obra do Senhor. Aleluia. Dia 11 de setembro de 1953, até o momento em que foi chamado a estar com Cristo, fez muito pelo campo da praia e deixou viúva a irmã Maria Conceição Oliveira, com 5 filhas e 6 filhos, o menor Israel Ramos de Oliveira, com apenas 3 anos, o pastor Benjamin Ramos de Oliveira Filho e Timóteo Ramos de Oliveira, ex-secretário da Sename e atual presidente da Assembleia de Deus em Petrópolis, do Rio de Janeiro. Elisafã e Elza e Edna são esposa de pastores. Amém? Aleluia. Irmãos, essa é a anunciação. Eu lembro, irmãos, que no Paracuru, não sei como está hoje, mas quando eu era ainda criança, o tempo que eu passei lá, o túmulo do pastor Benjamin, e hoje também está a nossa amada irmã Conceição, ele parecia uma Assembleia de Deus pequenininha, assim, em miniatura, né? Naquela época usavam aqueles túmulos grandes, né? E o deles parecia uma Assembleia de Deus, no caso dele até então, a mãe estava viva ainda. E eu lembro que todo dia de finado tinha um culto ali dentro do cemitério. E quando os irmãos chegavam de fora que não conheciam, mas um culto de finado, mas era uma estratégia da irmã Conceição, era um culto evangelístico. Não era por causa do pastor, o pastor já estava na glória. É porque o cemitério era cheio de pessoas à tarde, né, que iam lá, honrar seus entes queridos. E os crentes estavam lá celebrando um culto de evangelismo ali naquele cemitério. E muitas vezes se converteram naquele cemitério a Jesus. Eu não sei se já tem esse culto, mas é um homem que até depois de morto ficou tendo evangelismo no túmulo dele. Coisa incrível, irmão. A irmã Conceição foi uma grande mãe na fé. Uma grande mãe, era uma senhora idosa, cabelo branco. Aquela está bem nova ainda, né? Mas quando eu a conheci, era uma senhora bem idosa, cabelo branco, com aquele cocôzinho, mulher de oração. Era uma mãezona na fé. Tinha todo cuidado com o sítio de oração com as crianças. Todo domingo ela tinha um sítio, a igreja era do sítio. Todo domingo ela acordava 4 horas da manhã para preparar a merenda das crianças. Eu fui um que merendei muito na escola bíblica dela, e era uma multidão, irmãos, de crianças daquela comunidade que iam e ouviam a palavra de Deus, e muitos deles hoje são servos de Deus. Então, assim, é uma família que realmente nos traz boas recordações, principalmente quando se trata em missão e em santidade para com Deus. Essa foto, irmãos, foi tirada já mais recente, foi tirada no aniversário de 50 anos do Tito, né? Esse aqui, Tito Ramos de Oliveira, é um de seus filhos. Todos aí são filhos do pastor Benjamin Ramos, né? Esse aqui é o Samuel, a Elza, esse é o pastor Timóteo Ramos de Oliveira, ele é o segundo vice-presidente da CGADB e pastor-presidente do campo de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Esta é a Fanzinha, esse é o Tito, esse do lado aqui é o Josué, essa era a pastora Elisafã, passou para o Senhor há uns 4, 5 meses atrás, eu acho, morava em São Paulo. Esse do lado é o pastor Benjamin Ramos de Oliveira, atualmente está pastoreando a cidade de Várzea Redonda.
Esse do lado eu não me recordo, acho que é o Josafá. E esse último aqui é o pastor Israel Ramos de Oliveira, atualmente pastor da cidade de Amontada, pelo Templo Central. São homens de Deus. A irmã José não está na foto, mas a irmã José tem 3 filhos que são pastores do Templo Central: o pastor Jairo Ramos, pastor do Campo de Jardim, pastor Josué Ramos, da Igreja Assembleia de Deus Betânia, também lá no Paracuru, e pastor Dário, que é o mais novo dela, está sendo pastor na localidade de Quatro Bocas, também no Paracuru. São todos pastores pelo Templo Central. Então, é uma família de pastores, de obreiros e obreiras valorosas. E as filhas delas são todas elas esposas de pastores para a glória do Senhor. Amém? Então, assim, eu louvo a Deus por essa família, que muito me ensinou. Posso dizer que sou filho da fé e as minhas raízes estão ligadas à família do pastor Benjamin Ramos de Oliveira. Eu louvo a Deus pelo presbítero Carlos Castro, muito conhecido aqui entre nós, que é o escritor deste livro, que foi quem foi buscar toda essa história para trazer em loco para nós, né? E hoje o presbítero Carlos Castro está aniversariando, amém? A igreja pode dar um parabéns para ele? Amém. Glória a Deus. Presbítero Carlos Castro, quero deixar para ti um versículo em Números capítulo 6, verso 24. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te conceda a paz. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pastor Benjamin Ramos de Oliveira é exemplo para nós, merece a nossa homenagem, e vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém?